Boa noite, então. Alegria estar aqui com vocês. Que tem? É o pessoal que está se formando? Começou, mas tinha a Tamires, tinha o Leandro e tinha a Cláudia, né? 4, 5, 6, 7. Ficou só os 3 aí, os 3 varão. Amém. Glória a Deus. Mas agora tem uma turma, tá? Para começar agora contigo na próxima semana, na outra. Pensa de Bastante Deus. gente. Amém. A gente não está aqui por causa de quantidade, né? É só uma curiosidade mesmo, né? Mas, glórias a Deus. Eu sempre gosto de dar, quando eu tenho a oportunidade de dar aquele exemplo, né, de Jesus e da mulher samaritana, né? Jesus, ele parou tudo, né, que ele estava fazendo por causa de uma mulher, né? Eu sempre gosto também de falar o que o meu sogro, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu encontro com Deus, todo mundo aqui sabe das cartinhas, né? E o meu sogro, ele escreveu uma cartinha e eu nunca vou me esquecer também. Essa carta lá em casa é guardada em algum lugar, que eu tenho mania de guardar tudo, né? Então eu tenho todas as minhas cartas guardadas, até eu tenho que dar uma olhada onde elas estão, porque eu acho que tem algumas lá que eu preciso jogar fora, porque já é coisa de muito no passado, né? Mas enfim, ele colocou assim na carta, né, que se eu ganhar, dependendo da alma que eu ganhasse para Jesus, às vezes pode acontecer, né, da gente ganhar uma alma para Jesus e aquela alma ela ser tão relevante e fazer tanto para Deus que a gente não tem como mensurar, né? Então a gente está aqui em 5 pessoas, né? São 4 aqui que estão me ouvindo, mas às vezes Deus tem algo tão grande para fazer na vida de cada um de vocês, né? Que mesmo que nem fosse 4, podia ser um só, né? E então, quanto que vale a pena, né? Então, nós somos multiplicadores do Evangelho de Jesus, não há limite, né? Não há limite. E a vontade de Deus é essa, né? Que a gente valorize realmente cada pessoa como única, né? Hoje eu fui fazer uma visita de uma pessoa para cumprir uma promessa, né? Eu encontrei uma pessoa na fila do supermercado, que eu evangelizei ela, e essa pessoa então ela disse para mim que ela gostaria muito de ir no culto, que ela precisava muito de Jesus, e eu prometi de ir na casa dela, mas eu ainda não tinha conseguido encaixar tempo. Mas hoje eu tirei a tarde, disse, eu vou lá fazer uma visita, e para minha sorte o camarada é pedreiro, e pedreiro dia de chuva não trabalha, né? E choveu a tarde toda, né? E ele estava em casa, então aí foi muito bom, eu pude estar conversando com ele, a gente teve um tempo ali de conversa, depois eu tive um tempo de oração também, orando pela vida dele, e convidei ele para ir na nossa célula amanhã à noite lá em Nova Trento. E está tudo certo, amanhã à tarde eu vou passar lá para pegar ele. Então, glórias a Deus, é mais uma vida, né? Que com certeza Deus tem grandes coisas para realizar, amém? Então, a alegria estar aqui com vocês, né? Deus é tão bom, mas tão bom, tem coisas que a gente nem pede para ele responde. Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de pastores lá em Balneário Camboriú, e o prefeito da cidade de Balneário Camboriú, Fabrício, né? Ele também é cristão, né? Muitos anos ministro de louvor lá na Igreja Embaixada do Reino de Deus, que é a mesma igreja do pastor Maico, né? Do meu irmão, só que no caso a matriz lá em Balneário Camboriú do pastor Maico Abud, né? E o irmão Fabrício, ele estava compartilhando uma palavra muito importante, né? Dentro desse contexto de política que a gente está vivendo, né? Falando que o ministério de Jesus foi muito baseado, pautado no ensino. Jesus dedicou grande parte do ministério dele para ensinar. Né? E é uma das coisas que a gente precisa fazer agora nessa política, né? Se a gente tem convicção do que da bandeira que a gente está defendendo, do candidato que a gente está defendendo, eu preciso explicar isso para as pessoas, né? Não é gritando, não é tentando provar que a pessoa está errada, eu estou certo, mas é com ensino, é com instrução. Assim que Jesus fazia, né? Jesus não tentou convencer ninguém de que ele estava certo, ele simplesmente ele carregava uma verdade e ele saiu a ensinar. Algumas pessoas ouviram, outras não, né? Mas ele já tinha deixado explicado para a gente na própria parábola da semeadura, né? Que algumas sementes iam cair entre os espinhos, outra ia cair na beira do caminho, e a ave do céu ia comer, a outra ia cair entre pedras, outra em espinhos, mas tem aquela semente que cai em terra boa. Então, o nosso papel é plantar a semente.
né? Mas só para não fugir muito o foco, né? Ele falou, ele lembrou, né, que o ministério de Jesus foi pautado no ensino. E aquilo ali para mim foi assim como uma resposta de Deus que eu nem pedi, né? Porque eu quero confessar para vocês, a minha mãe convidou para começar uma turma semana que vem aqui, de Escola de Líderes, mas lá dentro do meu coração um temor muito grande, porque eu gostaria muito também de abrir uma célula na minha casa. E é aquela coisa, entre abrir uma célula e começar uma escola de líderes, né, a gente fica realmente um pouco na dúvida. E aquela palavra ontem veio com uma confirmação que realmente Deus me deu também esse dom do ensino, né? E eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Amém? Eu quero começar essa aula, né? Módulo 10, homilética. Já tive a oportunidade de compartilhar aqui com uma outra turma. O texto básico é Marcos 16, 15, né? Esse é o meu texto. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o ide é o propósito da igreja aqui na Terra, né? Eu gosto sempre de dizer que alguns de nós aqui sobrevivemos à Covid e a gente não partiu para a glória ainda, porque a nossa missão ainda não terminou. E qual que é a nossa missão? A missão é pregar o Evangelho, é lançar essas sementes, né? Essas sementes que eu acabei de falar. Essa é a missão da igreja. Enquanto Jesus não voltar, até a volta dele nós vamos continuar plantando semente. Nosso papel é plantar semente. Eu diria também que o nosso papel também é preparar a terra, né? Vocês aqui estão sendo formados líderes, né? Então, guarda isso daí, né? Tão importante quanto plantar semente é preparar a terra. Uma coisa que, às vezes, a gente acaba cometendo esse erro, né? É querer tentar plantar a semente sem antes preparar a terra. E é importante, né? E que a gente ore pedindo a Deus para nos dar sabedoria para preparar a terra. Né? E pedir a Deus também que mande a chuva. E graças a Deus, eu creio que essa chuva que está caindo lá fora também ela é profética. Né? Deus tem derramado da sua chuva nesses dias. Né? E aí, quando a chuva de Deus vem, o Espírito Santo ele é como se fosse uma anestesista. Né? Ele vai anestesiando as pessoas para que então a gente plante a semente. E dependendo do tipo da semente, ela vai entrar. Né? Porque tem sementes que são mais duras, né? A gente aqui o estudo aqui é homilética. A homilética é a arte de pregar pregar a palavra de Deus. Então, eu preciso realmente depender da capacitação, da sabedoria que vem de Deus para poder pregar essa semente, para poder plantar essa semente. Porque se eu não tiver a sabedoria de Deus, a terra não for bem preparada, eu não contar com a chuva do Espírito Santo, tudo fica mais dificultoso. Quando eu peço a Deus sabedoria, quando eu dou o Espírito Santo, aí tudo fica mais fácil. Aí, por mais dura que seja a palavra, porque às vezes Deus... 2 Timóteo 4, 1, 2, né? Prega a palavra, não quer não. E nós fomos chamados por Deus para pregar essa palavra. Prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Né? 2 Timóteo 4, 1 e 2. Então, nós somos chamados a pregar a palavra em todo o tempo. Né? Em todo o tempo. Não tem, faça chuva, faça sol, todo dia é dia de pregar o Evangelho. Amém, queridos? Então, essa é a ordem de Jesus, né? Ide e pregai o Evangelho. Né? Como eu estava falando... Aqui, segundo o dicionário Coogan ou Reis, homilética é a eloquência de púlpito da catedral, a arte de pregar sermões, e podemos acrescentar a habilidade de compor e pregar sermões. Então, a habilidade de compor e pregar sermões. Compor, por quê? Porque a homilética é uma matéria que ela ensina alguns princípios que vão nos ajudar como escrever um sermão, como preparar um sermão. Vai chegar um momento na vida de vocês, né? Não sei se talvez alguns aqui até já chegaram, isso também é uma coisa muito particular de cada um. Chega um momento na nossa vida que a gente já consegue fazer muitas mensagens, ou pregar muitas mensagens sem botar nada no papel. Né? Eu, particularmente, não gosto de papel.
Eu, particularmente, não gosto de ter que botar nada no papel. Mas eu tenho aprendido, principalmente nos últimos tempos, também com o nosso mentor, né, da importância de realmente estar preparado, de ter algo no papel. O Espírito Santo ele tem a capacidade de sempre nos dar uma palavra. Eu gosto muito de dar um exemplo. Quando a gente montou uma empresa, há muitos anos atrás, eu e a minha esposa, chamava Declarações Telemensagens. A gente mandava mensagem por telefone. E o telefone do nosso telemensagem era 3265-1020. E um dia, lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, 20, o Espírito Santo me deu um start ali e eu me toquei, né, que aquele número de telefone que Deus tinha nos dado não era por acaso, né? Como nós temos ministério profético, eu creio que tudo tem um porquê. E Mateus 10, 20 está escrito assim, que Deus nos levaria diante de autoridades e que a gente não deveria se preocupar com o que a gente vai falar, porque naquele exato momento, Deus vai colocar as palavras na nossa boca. Isso ontem se cumpriu. Eu estava sentado do lado do futuro candidato a governador do estado de Santa Catarina, eu estava a menos de meio metro de distância dele, e ele falou algo ali que veio uma inspiração e eu peguei, acabei até meio que intrometendo a fala dele, né? Só eu para fazer isso, e acabei dando ali uma dica para ele, né? Não sei se ele captou bem, mas enfim, foi uma dica que veio do Espírito Santo naquele momento. E isso é real, né? E vocês aqui também não deixam de ser autoridade, né? Eu estou aqui diante da minha mãe, que é pastora, ela é uma autoridade, né? Então, diante de autoridades, ou seja lá quem for, Deus ele coloca as palavras na nossa boca. No entanto, ter algo por escrito no papel, de maneira organizada, sistemática, aquilo vai dar uma garantia, né? Uma segurança, até mesmo para a gente não correr o risco de muitas vezes perder o foco, né? Se eu não tenho nada por escrito, pode acontecer de eu meio que perder o rumo. Às vezes o Espírito Santo ele quer mesmo que a gente perca o rumo. Às vezes o Espírito Santo ele quer nos... A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos os nossos pensamentos. Então às vezes o Espírito Santo quer nos conduzir para outro lado. A gente tem que ter uma sensibilidade para entender. Mas se eu tenho intimidade e comunhão com Ele, e eu oro a Deus, Ele vai me dar a palavra antes. E se Ele me dá a palavra antes, não tem por que Ele vai mudar na hora, né? Pode até acontecer, mas normalmente não. Se Ele te deu a palavra, você orou, você ouviu o Espírito Santo falar, Ele deu a palavra, então você vai fazer o esboço e na hora vai ser aquilo, amém? Noções gerais do sermão. O texto. Ter um texto bíblico como base de uma pregação continuamente nos fará lembrar o fato de que nossa tarefa não é guiar o povo mediante nossa sabedoria, e sim comunicar-lhes os ensinos de Deus contidos em sua palavra. Eu nunca vou me esquecer, eu e minha mãe participamos de uma aula como essa daqui, há muitos anos atrás, com um professor que se chamava Saulo, que na época era da igreja do Santuário da Família, que foi um dos primeiros... Eu fiz um curso de teologia com ele. A mãe fez o curso de teologia. O Maico e o Telmo. A mãe e o Maico e o Telmo. Lá na Vida Nova, do pastor Charles. Na Luz da Vida. Na Luz da Vida. Pastor Charles em Balneário. Sim, agora, não faz muitos anos. O pastor Saulo era um mestre, né? Ele foi nosso professor. E eu me lembro de uma das aulas ele que eu... também era do tempo do Luiz Hermínio, lá da igreja do CEI. Ele frequentava o CEI junto com o apóstolo Luiz Hermínio, né? A minha mãe, o apóstolo Luiz Hermínio, o Saulo, eles eram tudo da mesma época, assim, quando a minha mãe se converteu lá em Balneário Camboriú, há muito tempo atrás. Nem era igreja, era uma lona. Era uma lona? Não era igreja ainda. Então, naquela ocasião, a gente teve a oportunidade de ser ministrado pelo Saulo, né? Pastor Saulo, ele falou algo numa das aulas que eu tive a oportunidade de participar, que eu nunca mais vou me esquecer. Ele falou o seguinte, né? Naquela época, já há muito tempo atrás, já tinham pregadores do Evangelho usando, tipo, revista Isto É, revista Exame, revista Veja, usando jornal para pregar. Não que a gente não possa usar uma notícia do dia, uma notícia atual, para acrescentar, né, na mensagem. É até importante um pregador, ele está por dentro do contexto político, o cenário atual do que está acontecendo no Brasil, na nação e no mundo, né? Uma das pessoas que eu considero uma referência nessa área é o pastor Silas Malafaia.
É um cara que ele é muito antenado em tudo que está acontecendo, por isso na política então não se fala, né? Está antenado em tudo, ele vê o que está na revista Isto É, na Exame, na Veja, ele sabe tudo, tudo, tudo. O que está se falando, o cara, ele tem um dom sobrenatural, né, nessa área aí. Né? Ele é muito ligado. Então isso é importante. Agora, o que o pastor Saulo falou naquela oportunidade, nada substitui a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso, é a fonte daquilo que nós vamos usar para pregar. Eu posso citar uma notícia que eu vi no jornal, que eu vi na revista, eu posso citar vários exemplos, eu posso usar isso para acrescentar a minha mensagem. Agora, a base de tudo é a palavra. O fundamento de tudo é a palavra. Se eu tirar a Bíblia, não sobra muita coisa para se pregar. E outro dia, eu e minha mãe, a gente estava comentando, eu não quero que cite nome aqui, tá bom? Mas a mãe estava comentando comigo de um determinado lugar que ela foi, que ela ouviu um pregador que em nenhum momento citou um versículo da Bíblia. Eu acredito assim, né? Tem pessoas que ela tem um dom realmente de ministrar sem ficar citando o versículo bíblico. Eu diria que é uma característica de alguns pregadores, né? Por exemplo, o pastor Marco Feliciano, que para mim também é uma grande referência, um dos maiores pregadores da atualidade aqui no Brasil, né? Viajou o mundo inteiro pregando o evangelho. Ele tem a característica de contar histórias, mas ele usa sempre a Bíblia. Ele sempre usa a Bíblia. Eu nunca vi ele não usar a Bíblia. Então, às vezes, realmente eu me preocupo, né? Quando tem pastores que não citam em nenhum momento a Bíblia. É algo assim para se analisar, né? Para via de regra, é a Bíblia que nós pregamos, ela é a fonte de tudo que se fala, né? Não dá para fugir disso daqui, ok? A escolha de um texto é muito importante. Uma escolha bem feita e feliz dá bom ânimo ao pregador no preparo e na proclamação do sermão e o ajuda a conquistar a atenção dos ouvintes. Ok? Então, claro, quando a gente usa um texto rema, um texto-chave, isso vai facilitar com que os ouvintes, com que as pessoas nos escutem, né? Mas é sempre bom lembrar que a gente não prega o que a gente quer, a gente prega o que Deus manda, né? Um pregador ele nunca pode escolher um texto, vou pregar sobre isso. Isso se chama independência, né? Eu tenho que ser dependente de Deus. Eu tenho que sempre perguntar, Senhor, o que tu queres que eu fale hoje? Qual é a mensagem que o Senhor tem para hoje? Né? Ok? Até essa semana, bom, não dá para entrar em, se eu for contar tudo o que acontece, eu não consigo ir para frente, mas vamos lá. Que aconteceu uma situação essa semana que uma pessoa disse, eu vou pregar, naquele dia eu tinha que pregar tal coisa, mas naquele dia eu não posso pregar tal coisa porque o dia requer tal coisa, então eu vou pregar outra coisa. É mais ou menos assim. Aí eu peguei, eu só ouvi, fiquei calado, mudo, não disse nada. Cada um, né? Mas eu creio que se a gente orar, Deus sempre dá uma palavra. Um bom texto para pregadores iniciantes é aquele que de significado bem claro, de fácil interpretação e bem conhecido. Esses fatores facilitarão o trabalho homilético para a composição de um bom sermão. Certa feita perguntaram, né, para um dos pastores que a gente já teve, né, por onde que eu começo a ler a Bíblia? E aí o pastor respondeu, começa pelo Evangelho de João. Por que o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é o Evangelho universal. O Evangelho de João é uma linguagem universal. Cada evangelho foi escrito para um público. Né? O Lucas foi escrito para os gregos. Né? Mateus foi escrito para os romanos. Cada evangelho teve uma característica. Né? Eu acho que Marcos foi escrito para os judeus, enfim, de cabeça. Mas cada evangelho foi escrito para um público específico. E o evangelho de João ele é considerado universal. Então, assim, quando uma pessoa... Começa sempre por Mateus, todo ele. Começa por Mateus, não é uma regra. Né? O pastor deu essa dica, né? Um dos pastores que a gente teve. O que eu quero dizer para vocês é que, assim como para quem está começando, é bom começar por um evangelho, né? Para não dificultar muitas coisas, é bom também que
que a gente peça a Deus que nos dê uma mensagem, normalmente um evangelho, né? Imagina, você está começando agora e querer pregar lá sobre crônicas, né? Ou sobre, entendeu? Primeiro e segundo reis. Não que não possa, né? Às vezes você já leu tanto aquele texto ali que já está craque no assunto, mas normalmente a gente começa com algo mais light, ok? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, tá bom? Eu vou falando assim. Estou falando muito rápido? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Qualquer coisa, levanta a mão, faz pergunta, porque isso aqui é uma escola, né? Isso aqui não é uma célula e não é um culto. Então, pode levantar a mão, pode fazer perguntas, ok? Só uma orientação que a gente dá. Se a pergunta for fora do contexto, deixa para o final, ok? A interpretação do texto. É um dever sagrado interpretar e aplicar o texto de acordo com o seu significado real. Aquilo que o texto de fato quer comunicar. Essa tarefa aparentemente simples na sua execução e na responsabilidade do pregador vai se apresentar requerendo cuidados necessários para não fugir ao propósito central da pregação, na comunicação da verdade. Por isso é importante observar os seguintes cuidados. Primeiro, estude cuidadosamente o texto. Esforce-se por apanhar o sentido preciso e exato das palavras e frases usadas no texto. Saber e conhecer a língua portuguesa é muito importante. Dê atenção especial às figuras de linguagem que podem ocorrer no texto ou no contexto, a fim de que as conclusões sejam, de fato, precisas. Primeiro ponto aqui, né, que o autor aqui está querendo comunicar, né, que é o apóstolo René Terranova, né, o autor dessas apostilas, né. Primeiro ponto que o apóstolo está querendo comunicar aqui é o seguinte, né, procure não fugir muito do texto, né. Deus te deu uma mensagem baseada num texto, procure não fugir muito. Tem horas que o Espírito Santo ele leva a gente a dar umas pinceladas, a gente acaba saindo um pouquinho fora do texto. Acontece, mas a gente não pode perder na nossa mente o foco. O texto é esse, eu quero comunicar isso. Então, eu posso até sair um pouquinho fora, mas depois eu volto. Né? Porque às vezes pode acontecer da mente da pessoa dispersar. De repente foi aquele dia que você comeu um feijão, um caldo grosso, uma carne muito temperada, não dormiu bem, a mente dispersar e ela não voltar mais. Aí você perdeu o fio da meada. Já aconteceu comigo, algumas vezes. Aí eu começo, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ajuda, me leva de volta. Né? Porque tem que começar no começo com aquele sentido e o final acabar com o mesmo sentido. Para mim isso é... Uma dica, se acontecer isso, né? 2 dicas. Peça ajuda do Espírito Santo. E segunda, peça ajuda das pessoas que estão te ouvindo, que normalmente aqueles que estão ligados eles vão saber te dizer onde é que você saiu fora. Ah, pastor, foi nesse ponto. Aí você volta naquele ponto. Ok? Estude o texto à luz do seu contexto imediato. Isso é muito importante. Estude o texto à luz do seu contexto imediato. A linha de pensamento em que o texto se encontra, por certo, lançará bastante luz para o entendimento do significado dele, pois é costumeiramente indispensável a sua boa compreensão. Amados, isso aqui é uma regra de ouro, tá? Estudar o texto à luz do contexto. É muito comum, se ouvir pregadores pegando textos isolados e querer montar uma pregação. Não funciona. Eu posso errar completamente o sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês muito clássico. Um exemplo, tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que para mim é um exemplo clássico. Filipenses 4,19, né? É um exemplo clássico. Vai dizer aqui, né? Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá
todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Camarada, ele prega, oh meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, vai suprir cada uma das vossas necessidades. Esse é o texto. O contexto. Lá em Filipenses 4,10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está agradecendo a igreja de Filipenses, porque foi uma das poucas igrejas que ofertou no ministério dele, que ofertou na vida dele. E aí, porque essa igreja ofertou no ministério dele, aí lá no final ele vai dizer: o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, vai suprir as necessidades de vocês. Por quê? Porque eles tinham semeado na vida de Paulo, então agora eles vão colher. No mesmo texto aqui, ó, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muita gente erra aqui. Esse daqui mesmo é clássico, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que eu posso mesmo? Olha o contexto, versículo 12. Sei passar necessidade e também sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi, a palavra-chave aqui é aprendi, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Agora eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele é uma pessoa experimentada, ele passou por todo tipo de prova, por todo tipo de luta, passou por necessidade, teve em abundância, teve a fartura, mas também passou fome. Teve abundância, mas também passou necessidade. Então ele foi um cara que ele aprendeu a vivenciar tudo, qualquer tipo de situação. E aí ele pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora eu pego o versículo isolado sem ler o contexto, eu dou uma interpretação um pouco, não que seja totalmente errada, né? Porque Deus tem poder para nos fortalecer em todas as situações. Amém? Mas o sentido que fez Paulo a liberar essa frase, ele fica incompleto. Estão entendendo? Então é sempre bom ler o contexto, os versículos anteriores, o capítulo anterior. Um outro exemplo, para a gente encerrar de exemplo, Isaías 53 vai dizer que Jesus não tinha parecer nem formosura. Aí tem pessoas que usam esse texto para dizer que Jesus era feio, que Jesus era uma pessoa comum. Mas se você for ler, é muito comum a gente ver isso, mas se você for ver, na época quando foi escrita a Bíblia, não tinha capítulos e versículos, era tudo um texto corrido. O capítulo 53 é a continuação do 52, e o final do 52 você vai ver que ali começa a Via Crucis. O profeta Isaías, ele começa a profetizar a Via Crucis de Jesus, o momento onde Jesus ele ia ser levado para um momento de sofrimento, de dor. Então ali Jesus, ele ficou desfigurado. Por quê? Por causa de tanto que sofreu, né? Então ele ficou sem parecer em formosura. Não é que Jesus era feio, ele ficou desfigurado. Imagina, passar o que ele passou, né? Então, texto e contexto.